Oi gente, tudo bem? Eu quero saudar a você que nos ouve nesse dia, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos adentrando aí, conforme eu já tinha publicado nas minhas redes sociais, o nosso primeiro vídeo sobre a igreja primitiva, e hoje nós vamos estar iniciando, contando um pouquinho da história dele, que foi o primeiro apóstolo e fundador dessa igreja, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e capítulo 2, a gente vai ver isso acontecer. E eu quero, antes de tudo, também pedir para você se inscrever no nosso canal, dar o seu like, compartilhar aí com seus amigos, para que essa palavra possa chegar ao máximo de pessoas possíveis a serem alcançadas por ela. Tá bom? Vou estar passando para minha esposa, eu sou o evangelista Ellison e ela, a evangelista Jéssica. Nós vamos estar iniciando então essa maratona aí com vocês. Fiquem ligados com a gente, vamos fazer essa viagem juntos. Olá, bom dia para quem está assistindo de dia, boa tarde, boa noite. Como já foi apresentado, eu sou a evangelista Jéssica e hoje vamos, eu estou participando. Sou convidada. Hoje eu sou convidada dessa maratona aí da Igreja Primitiva e vamos começar falando sobre Pedro, Pedro que foi legitimamente o fundador. Então, se você está com a sua Bíblia aí, pode ser no papel, tablet, notebook, celular, a Bíblia mesmo, livro, abra lá comigo em Lucas, capítulo 5, amém? Que está escrito assim: E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescadores de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia. Então nós vemos aqui, o chamado de Pedro. E eu acho interessante que Jesus ali manifestou, um grande milagre. Jesus pregou, manifestou um grande milagre que foi diretamente na vida de Pedro. A palavra fala que eles estavam já lá na areia, recolhendo seus utensílios de trabalho, e relata também que eles passaram a noite inteira no mar alto, bem lá no meio mesmo, onde normalmente tem uma grande quantidade de peixe, e voltaram frustrados porque não haviam pescado nada. Pedro, nós sabemos que ele era um pescador, ele vem de família de pescador, aprendeu a profissão com o pai dele, Jonas, o pai dele chamava Jonas e a mãe dele, Joana. E na verdade ali existia uma empresa, onde existia Pedro, existia os cooperadores que eles estavam juntos. Então Pedro estava acostumado a sempre estar no mar e trazer peixe, nem que fosse pouquinho. Mas de repente nesse dia Jesus queria mostrar algo surpreendente para ele. Então começou lá atrás, quando ele foi para o mar e voltou com as mãos vazias. E fala para ele voltar para o mar. E eu acho muito curioso ali você ver uma facilidade em Pedro de ser liderado.
Porque quando Jesus fala para ele assim, volta para o mar, ele fala, Senhor, eu vim de lá e não pesquei nada, mas se o Senhor está mandando, então sobre a sua palavra, eu vou lá. Ora, Pedro nem conhecia Jesus, de repente ouviu falar alguma coisa, mas não conhecia. Então tu vê facilmente uma facilidade nele de receber conselhos, mas aí logo em seguida, depois da do grande milagre, né, que Jesus opera, e ele volta com muitos peixes, uma grande pesca, né? Ele vira para Jesus e fala, aqui no versículo 8, e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Eu acho que aqui é a chave onde Jesus olha para ele e fala, esse cara tem que andar comigo. Porque ele reconhecia que ele era um homem pecador, um homem falho. E a gente vai saber, lá na frente nós vamos ver que fala, né, o texto relata que Pedro era explosivo, que Pedro era sem paciência. Então ele já conhecia a si mesmo e falou, cara, esse cara é muito santo, esse cara é muito certo, não posso andar com ele. E ele fala, sai de perto de mim, Jesus, se ausenta da minha presença, porque eu sou um pecador, eu sou falho, eu tenho muitos defeitos. Mas Jesus, ele não olha para os nossos defeitos. Ele sabe onde está nossas fraquezas, ele sabe onde está o nosso defeito, porém o que ele quer é isso, uma declaração, que você reconheça, e foi o que Pedro fez. Então lá na frente, no versículo 10, já na segunda parte, Jesus fala, não temas, de agora em diante será pescadores de homens. Ou seja, você não vai mais agora trabalhar para o homem, agora você vai trabalhar para Deus. Agora você vai vir pro meu time, agora você vai ser um dos meus, agora eu vou mudar o seu caráter, agora eu vou mudar o seu temperamento, você vai aprender na prática como que é ter domínio próprio e você vai ser um grande pregador do Evangelho. Então, gente, dando ênfase, né, ao que já foi falado, então Pedro, de acordo com as escrituras que a gente está vendo, que a gente acabou de ler, ele foi então o primeiro apóstolo a ser chamado. E interessante que ele é o fundador da igreja primitiva. Ele que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, ele vai pregar e ele vai ganhar 3.000 almas para Cristo. Então, olha que coincidência. Na verdade, é propósito do próprio Jesus de ter escolhido ele como o primeiro discípulo e ele ser o primeiro, né, apóstolo a fundar a igreja primitiva. Depois você vai ver Paulo, você vai ver Barnabé, você vai ver Estevão ser apedrejado, entre outras pessoas que nós vamos estar falando em alguns vídeos mais à frente. Mas então Pedro, ele é o precursor, ele é o primeiro, né? Ele é o cara que vai dar esse ponto de partida aí na igreja primitiva. E nessa caminhada de Pedro, você vai ver ele cometer vários deslizes, né? Jesus, ele fala ali para ele que ele seria pescador de homens, né? Já profetizando que ele vai ser lá em Atos dos Apóstolos, né? Que é onde ele de fato, né, ele vive esse ministério de ser um pescador de homens. 3.000 almas, quem ganha 3.000 almas hoje numa pregação? É difícil. Às vezes você faz um apelo na igreja para vir uma alma, é muito difícil. Mas quando Pedro abriu a boca e pregou, né, depois que o Espírito Santo desce no cenáculo, os 120 estão lá reunidos, 3.000 almas se convertem a Jesus naquele lugar. E na caminhada de Pedro você vai ver ele dar vários deslizes. Um dos deslizes de Pedro é quando ele diz para Jesus, isso está relatado lá em Lucas, né, capítulo 22, no verso 33 e 34, quando ele diz para Jesus que ele ia com Jesus até o fim, que ele ia com Jesus até a morte. Jesus já estava predizendo para ele e para os discípulos que ele ia morrer, que ele ia ser crucificado, que ele ia padecer, que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Mas enfim, Jesus já estava predizendo. E Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. Jesus fala para ele antecipadamente, Pedro, você não vai comigo. Você não vai comigo. Você, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E você vai ver isso acontecer. Pedro, ele vai negar Jesus 3 vezes, depois ele vai ficar muito frustrado, se arrepender do que ele fez, né, de ter negado Jesus, e ele não cumpriu com o que ele tinha falado para Jesus, que ele iria com Cristo até a morte. Mais à frente um pouquinho, né, mais à frente um pouquinho que eu digo, né, mais à frente não, antes um pouquinho,
quando Jesus ele é entregue, né, ali por Judas Iscariotes, que vende ele por 30 moedas, né, vende a vida de Jesus por 30 moedas para os líderes religiosos e para os líderes romanos, você vai ver também que Pedro, quando ele estava ali com Jesus, e a Bíblia vai dizer que era à noite, Pedro estava com a espada na cintura. Ele sendo discípulo, já não era para ele estar com a espada na cintura, porque como Paulo vai dizer lá na frente, em Efésios, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas Pedro ele estava com a espada e ele vai cortar a orelha de um soldado romano chamado Malco. E aí Jesus vai debater com ele, porque ele não entendeu, não estava entendendo o que de fato era o ministério, o que de fato era caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus não é lutar com as nossas armas, é lutar com as armas espirituais. E outra coisa, Jesus estava sendo entregue para morrer e era um propósito de Deus que isso acontecesse. Estava querendo atrapalhar. Era um propósito de Deus que isso acontecesse. Pedro e nem ninguém poderia impedir isso de acontecer. Entendeu? Porque Jesus precisava ser glorificado após ele ressuscitar, como ele foi glorificado. Só que para isso ele teria que passar por esse processo da crucificação. Então ninguém poderia impedir, até quando ele escolhe Judas, já é propositalmente. Já era propósito Jesus escolher Judas. Porque Judas ia o entregar para os líderes romanos, para os religiosos que debatiam e relutavam contra Cristo naquele lugar, né? Então, Pedro, toda essa trajetória de Pedro iniciada, você vai ver que Pedro, ele se parece muito com a gente. Porque a gente, o tempo todo, nós cometemos deslizes. Mas ainda assim, Cristo não desistiu de Pedro. Ele foi, né? Pedro nega Jesus, se arrepende. Aí mais à frente, você vai ver lá em João, no capítulo 21, do versículo 15, se não me falha a memória agora, você vai ver Jesus perguntando a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Aí Pedro: sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Eu já disse que sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Então você vê, quem apacenta as ovelhas? É um pastor, é um líder. Ou seja, desde o início da caminhada de Pedro, conforme foi relatado aqui no livro de Lucas, capítulo 5, que a minha esposa leu, você vai ver que Jesus ele mostra o tempo todo para Pedro que Pedro tinha um chamado e que não era coisa pequena, era coisa grande. E esse chamado vai se cumprir no livro de Atos, início da igreja primitiva. Você falando sobre isso, e a gente faz até uma comparação. Quando ele, antes dele ter esse encontro com Jesus, ele já tinha vindo do mar, certo? E ele não tinha pescado? Não tinha pescado nada. Nada. Depois do encontro com Jesus, ele volta ao mar. E ele volta de forma tão abundante que teve que pedir ajuda. E isso, a gente vê que isso ali era Jesus já mostrando para ele: antes de mim, você não tinha nada. Você não ganhava nada, você não ganhava ninguém. Os peixes representam as almas. O mar é um mundo aí, ó. Precisa ouvir a palavra de Jesus. E os peixes simbolizam as almas. Aí ele fala: agora sobre a minha palavra, você vai ganhar uma multidão, mais tanto. Isso já era Jesus mostrando para ele que lá na frente seria assim na vida dele também. Ele ia pregar um dia e ia ganhar 3 mil. Ele ia pregar mais outro dia e ganhar mais sei quantos mil. E assim por diante. E outro ponto também interessante, mostrando, né, para você que nos assiste, que Pedro ele tinha um chamado muito latente, é quando Jesus vira para ele, em Mateus capítulo 16, do verso 18 ao 19, e diz para ele: Pedro, tu és rocha, e sobre esta rocha estabelecerei a minha igreja, e contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerá. O que é rocha? Quando ele fala Pedro do grego, né, traduzindo do grego para a nossa língua, significa Petros. E Petros significa fragmentos de uma rocha, pedacinhos de uma rocha. E o que Jesus está dizendo para Pedro: a rocha sou eu. Você é um pedacinho da minha rocha. E nós, quando nós olhamos para nós, que nós nos intitulamos, né, e somos de fato filhos de Deus e cristãos, o que significa a palavra cristão? Pequenos Cristo, ou seja, pedacinhos de uma rocha, que é Cristo. Jesus Cristo ele é a rocha inabalável e o salmista vai dizer isso.
Então, quando ele fala para Pedro, Pedro, tu és rocha, ou seja, tu és pedra, tu és Petros, tu és um fragmento de uma rocha. E sobre esta rocha, sobre que rocha? Sobre Jesus. A igreja, ela está firmada e fundada em Jesus. A igreja, ela não é do homem. A igreja não é nossa. Eu posso ser um líder, eu posso ser um pastor, eu posso ser um evangelista, eu posso ser um grande pregador da palavra, um grande ministro de louvor, o que for. Nós não somos dono da igreja. Quem faz a igreja crescer, quem faz a igreja avançar é a rocha. E quem é a rocha? A rocha é Jesus Cristo. Então ele fala para Pedro, Pedro, tu és rocha. Sobre esta rocha estabelecerei a minha igreja. Que igreja? A igreja primitiva. A igreja de Atos, que foi estabelecida sobre a vida de Pedro. Ali há um derramar, como é que eu posso dizer? Há um completar, um complemento, né? Jesus completando o chamado de Pedro quando ele diz isso para Pedro. Tu és rocha, sobre esta rocha estabelecerei a minha igreja. E contra a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerá. O inferno, ele tem se levantado contra a igreja. Tem se levantado contra os valores que a igreja prega. Só que as portas do inferno, quem disse foi o próprio Jesus. Não prevalecerão contra a igreja. Aí você desce no texto, você vai ver que Jesus está dizendo para Pedro, e tudo aquilo que tu ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, se há um ambiente de culto, se há um ambiente de adoração, de exaltação a Deus, está ligado no céu, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Muitos vão se levantar, o governo vai se levantar, pessoas vão se levantar, vão falar mal da igreja, só que a igreja, ela continua sendo santa e imaculada, porque lá atrás pessoas, apóstolos, pagaram um alto preço para que hoje esse evangelho, para que hoje o templo que você congrega, né, fosse erguido, para que hoje você tivesse a oportunidade de sentar dentro de uma igreja e ouvir a palavra é essa que cura, que salva e que liberta. E aonde tudo isso começou? Tudo isso começou com esse camarada que era pescador e se disponibilizou a entrar nessa obra, mesmo sendo pecador, mesmo errando, mesmo cortando a orelha de Malco, mesmo negando Jesus 3 vezes. Eu me lembro também de João capítulo 13, quando Jesus ele faz aquela reunião naquela casa e tá todos os discípulos, ele arma aquela roda e ele pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, e quando ele chega em Pedro, Pedro não quer que ele lave. Não quer que ele lave porque, se a gente parar para entender, Pedro ele reconhece a grandeza de Cristo. Ele sabe quem ia lavar os pés dele, era Jesus, o Filho de Deus. Só que Jesus fala para ele, se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não tens parte comigo, Pedro. E ali Jesus ele já estava também prevendo, né, e mostrando para os discípulos o que ia acontecer mais à frente. Que ele ia morrer, que ele ia ser crucificado. Ressuscitaria ao terceiro dia, mas seria crucificado. Então a história de Pedro é uma história linda. Mostrando também para eles que seriam líderes depois. Sim. Que líder serve, né? Serve, tá ali para servir. É isso aí. Não para, porque hoje em dia é estrelismo, né? Querem ser servidos, querem tudo do bom e do melhor, mas líder não é isso. E não líder existe isso. Não existe isso. É nós podemos ter os cargos maiores dentro da igreja, não é igual no mundo. No mundo a gente ganha pela meritocracia, a gente é bajulado pela meritocracia. Dentro da igreja não, dentro da igreja nós somos servos. Servos de todos os irmãos. Então é muito bom a gente conhecer um pouquinho da história desse cara que aos nossos olhos era alguém improvável, como a minha esposa falou. Era um cara estourado, e ele mostra isso quando ele corta a orelha de Malco, que não era nem para ele estar com aquela espada na cintura, porque ele estava com Jesus, né? Ele estava com a palavra, que era o próprio Jesus, que é o que João diz no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus. Quem é o verbo? O verbo é a palavra estava no meio deles, que é o próprio Jesus. A palavra é Jesus. Ele não deveria estar com arma no mundo material. A arma no mundo espiritual já estava ali, ó, do lado dele, que era o próprio Jesus. E ele corta a orelha de Malco, e ali a gente percebe que Pedro ele era um pouco estourado, ele era alterado, que ele precisava, né, ser curado nessa área da vida dele. Mas nós conseguimos, né, com esse pequeno comentário, entender um pouco da história de Pedro, de acordo com o que os evangelhos relatam. E, gente, na nossa próxima aula nós vamos estar avançando mais um pouquinho, onde nós vamos estar adentrando na igreja de Atos, de fato. Vamos conhecer aí um pouco de cada ajudador dessa igreja.
e de como ela funcionava, que funcionava de forma tremenda e extraordinária. Então, eu desde já agradeço, né, a você que nos assistiu essa aula. Espero que você tenha aprendido um pouco. E outra coisa também que eu gostaria de falar, Pedro, ele era de Betsaida, tá? Ele era de Betsaida, era a cidade que ele morava, ficava ali próximo do mar da Galileia, né? Próximo da onde ele fez essa pesca maravilhosa também, né? Conforme minha esposa já comentou, ali do lago de Genezaré, onde ele pesca essa quantidade aí enorme, né, esplêndida de peixe. Tá? Pedro era de Betsaida, filho de Jonas e filho de Joana. Então, nós encerramos esse vídeo. Eu agradeço a você que nos assistiu. Espero que você tenha aprendido um pouquinho. Na nossa próxima aula, a gente vai estar aprendendo mais um pouco e agora já entrando, né, de fato na igreja primitiva. Faz os seus agradecimentos e assim nós encerramos. Com certeza. Obrigado, pessoal. Continue assistindo a série, vai ser bem interessante. E também frisando que tudo edifica, né? Mas o foco não é pregação, o foco é aprendizado. Então, quando você assistir o vídeo, se você quiser aprender, você está estudando teologia, ou você é um estudante, pega um papelzinho, vai anotando essas informações aí que vai ser bem válidas, tá? Adeus. Gente, beijos, abraços, fiquem na paz, obrigado e que Jesus abençoe você, tá? E que você possa, assim como Pedro, sempre reconhecer os seus erros, se arrepender e deixar Jesus te usar para ganhar muitas almas para o reino dele, em nome de Jesus. Fica na paz.